todos. Vou começar uma sequência de vídeos aqui para explicar. Esse negócio de IPv6 está muito confuso na cabeça dos técnicos, né? A implantação, né? Eu tenho sido chamado em algumas empresas para corrigir coisas que algumas implantações fizeram que não funcionam a contento, redes que pararam de funcionar, né? E o impacto silencioso que na verdade tem no faturamento da empresa se, por exemplo, o IPv6 for uma rede, for mal parametrizada, né? Então, essa sequência de vídeos que eu crio a partir de hoje é muito mais um vídeo elucidativo do que um vídeo que demonstre que... como é que eu vou dizer para vocês? Um vídeo que demonstre a técnica aplicada ali. Apesar de nós estarmos trabalhando com detalhes técnicos, é importante citar que essa sequência de vídeos, essa apresentação que eu escrevi com muito cuidado, ela é um guia que pode ser seguido. Tá? Então, se você que é dono de uma PME, ou empresa até de grande porte, ou se você tem uma loja com 5, 10 computadores, 3 computadores, e nota que sua rede está lenta, está acusando falhas, esse vídeo pode ser para você. O principal aqui que eu tenho recebido muito, e-mail, WhatsApp, é que a internet corporativa da empresa, determinadas empresas, ela está caindo ou está com algum erro de configuração, né? Eu já assumo que a rede deve estar mal parametrizada, porque se havia uma coisa que funcionava antes e ela passa a não funcionar corretamente, então há algo novo que foi parametrizado erroneamente, né? Então, se a equipe está reclamando de lentidão intermitente, abrir sistemas na nuvem, falha de timeout que trava o faturamento, ou até a falsa impressão de que a internet da operadora cai do nada, o que muitas vezes não é verdade, então hoje eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como é que um protocolo invisível, que é o IPv6, que já está no mercado há muito tempo, pode estar sabotando a produtividade da sua PME, tá? Da sua lojinha, seja lá o que for, do seu pequeno escritório, do seu escritório de advogado, do seu escritório de contabilidade. Isso tudo tem que ser dito. Não é que o IPv6 é um protocolo ruim, ele é o protocolo hoje que já está sendo usado mais de 50% na internet, já foi adotado pelo mundo. Mais de 50% das empresas em todo o mundo adotaram o IPv6. E vai substituir em algum momento, é lógico que vai demorar décadas ainda, mas vai substituir o IPv4. Mas uma coisa está silenciosa nisso tudo. O IPv6 já tem prioridade sobre o IPv4. Se o IPv6 estiver implantado corretamente na sua empresa, se você abrir uma janela de prompt e digitar ping google.com ou qualquer outro host que já estão configurados para o IPv6, você vai notar que o endereço retornado pelo ping é o endereço IPv6. Significa que o seu IPv6 está configurado basicamente e corretamente, e ele oferece prioridade em cima do IPv4, que é o que nós temos hoje na internet. Caso retorne o endereço IPv4, que é muito conhecido, você não faz uso do IPv6 ou o IPv6 está mal implantado em sua rede, ocasionando problemas silenciosamente. O que mudou do IPv4 para o IPv6 dentro da sua empresa? Por que o IPv6 é importante? Por que ele tem prioridade em cima do IPv4? Vamos ver aqui no próximo slide.
O que mudou do IPv4 para o IPv6 para a empresa? De forma simples, o IPv4 é um sistema de endereçamento antigo da internet, ainda em uso, porém antigo e obsoleto. Ele só tinha cerca de 4 bilhões de endereços, parece muito, mas com a quantidade de dispositivos, e aí entram celulares, computadores, tablets, roteadores e muito mais na internet, e agora o IoT, esses endereços eles acabaram. Para resolver isso, foi criado o IPv6, trazendo trilhões de novos endereços. Presta atenção, eu disse trilhões de novos endereços. Basicamente, o IPv6 ele é infindável, tá? Ele é infinito, tá? Então, no IPv4, a sua empresa precisa de um artifício chamado NAT, que pega simplesmente, é um tradutor de endereços. Ele pega um endereço público, um único endereço público, e ele traduz esse endereço, compartilha esse endereço em vários endereços. Então, se o seu roteador, o seu provedor, lhe entrega um endereço público no seu roteador, que é o normal, é o padrão, para o seu provedor, que já usa IPv4 ou que ainda use somente IPv4, ele precisa usar o NAT, que é a tradução dos endereços de rede, para compartilhar esse IPv4 e ele ter uma quantidade de IPv4 suficiente para os seus clientes. No IPv6, cada computador, smartphone, o servidor da sua empresa, tablet, celulares, impressoras, eles recebem um IP global, exclusivo e direto. Eu vou explicar isso mais adiante. Isso significa o fim do NAT tradicional. Nós saímos de uma arquitetura de mascaramento, isso mesmo, mascaramento da internet, para o roteamento IP fim a fim, direto, como era lá nos primórdios da internet. Quando eu comecei minha carreira de TI em 1988. Antes disso, eu já trabalhava com TI, mas iniciar a carreira profissionalmente eu iniciei em 1988 e estou até hoje nela. Mas atenção, sem o NAT no IPv4 para atuar como uma barreira acidental, e eu explico acidental, nós estamos falando de firewall, nós estamos falando de proteção de camadas de rede. O seu firewall de borda precisa estar milimetricamente configurado e parametrizado para não expor seus servidores e serviços que você tem dentro da sua rede local para a internet. Se essa parametrização não está feita corretamente, você está em risco iminente. Qual a empresa, qual a pessoa no mundo que não tem dados sensíveis? Todos têm. Se a sua resposta foi eu não tenho, você tem. Você tem dados seguros e sensíveis. Eu não tenho nada para esconder. Você tem. Você tem o seu e-mail para esconder. Você tem a sua conta Gov, que deve permanecer protegida. Você tem as suas senhas. Você tem a conta no banco. Precisa ser protegido. Seu firewall precisa ser parametrizado. O endereço IP que você recebe tem que estar protegido. As armadilhas e dificuldades clínicas nas PMEs, pequenas e médias empresas. É aqui que moram os problemas silenciosos. As operadoras no mercado nacional, os ISPs, eles costumam entregar um bloco fixo, engessado, chamado /64 IPv6,
diretamente no modem que está aí na sua residência, no modem que está na sua empresa. Vivo, Claro e outras empresas entregam um bloco /64 formatado para você usar na sua rede. Pelas normas internacionais de engenharia, o /64 é a menor unidade indivisível de uma única subrede. Se a sua empresa tenta fatiar ou espelhar isso de forma estática para a sua rede interna, a tabela de roteamento entra em conflito. O resultado são sistemas operacionais modernos, como o Windows 11, que gastam ciclos de processamento tentando resolver o handshakes caídos no IPv6, antes de fazer o fallback para o IPv4 antigo. Isso é o dual stack. Você tem o IPv4 e o IPv6, ele vai tentar o IPv6, como eu disse antes. O Windows vai tentar usar o IPv6 muitas vezes, vai ficar lento, sobrecarregado, até ele voltar para o IPv4. A infraestrutura hoje da Microsoft depende do IPv6 mais do que o IPv4. Se a sua equipe sente que a internet está pesada, lenta, o gargalo real está localizado na falta de uma gerência lógica sênior na sua borda corporativa. Sua rede provavelmente está mal parametrizada. Ela precisa de uma consultoria sênior, de quem entende. Isso não pode ser relegado para o menino. Isso deve ser delegado para os adultos. Aqui na Gestor Técnico, nós resolvemos isso para os nossos clientes de consultoria. Resolvemos isso tudo sem sobrecarregar o hardware dos roteadores, como o MikroTik e outros roteadores comuns do mercado também. Nós aplicamos uma engenharia baseada em automação de prefixo em 3 passos, que, se bem seguidos, eles vão fazer sua rede funcionar perfeitamente e fluida. O primeiro passo é usar um DHCP-V6 client na porta WAN. Nós configuramos os roteadores para disparar uma requisição automática de delegação de prefixo para a operadora. Criar um pool dinâmico, porque o roteador precisa capturar esse retorno e gerar um repositório na memória do sistema do roteador, eliminando cadastros manuais que são suscetíveis a erros. No IPv6 é muito difícil você cadastrar, você pode, mas é muito difícil você cadastrar um endereço IPv6 manualmente. O endereço é mais complexo, são mais octetos. Passo número 3, a distribuição autônoma via Slack. E aí que tem o pulo do gato. Nós ativamos diretivas corretas de ND na LAN para que as estações de trabalho e smartphone montem seus próprios sufixos de conectividade. Isso resolve, inclusive, problemas crônicos em aparelhos Android e Windows, que algumas vezes rejeitam servidores de DHCP-V6 no modo stateful puro. Essa parametrização ela é necessária para que a sua rede IPv6 ela funcione corretamente e perfeitamente. Caso contrário, você terá muitos chamados no suporte técnico e terá também muita lentidão na sua rede. Pacotes falhando significam arquivos que podem estar corrompidos. Compreende? Alguns mitos foram disparados na internet sobre o Windows e o IPv6. Eu vou tentar desmistificar alguns deles. Muitos técnicos recomendam simplesmente, e é o que eu vejo dentro da empresa, eu vejo isso de perto, desativar o IPv6 completamente no registro do Windows para evitar resolver lentidões, para não deixar causar lentidões. Isso é um mito perigoso e errôneo, que quebra dependências, como eu disse antes, quebra dependências do próprio sistema operacional Microsoft, seja ele servidor, seja ele Windows 10, Windows 7,
Windows 11. O segredo não é desativar o IPv6, é calibrar os anúncios no seu roteador. São parâmetros que você define no seu roteador, no seu DHCP. Além disso, com a conectividade direta do IPv6, nós implementamos também o hardening de perímetro. Na verdade, isso se traduz em regras estritas e parametrizadas no firewall de borda para travar portas sensíveis e proteger servidores Samba, bancos de dados e sistemas locais de varreduras externas maliciosas. Porque o IPv6 é um endereço global. Ele não é só um endereço local, ele é um endereço global. A transição e a correta engenharia do IPv6, elas não são opcionais. São garantias de estabilidade, velocidade real e segurança jurídica para o seu negócio. Que fique claro que se sua empresa sofre com quedas misteriosas, lentidão em sistemas em nuvem, ou se você quer auditar a segurança da sua rede atual, não deixe sua operação vulnerável. Isso tem que ser lidado com técnicos experientes, com quem entende desse negócio. Você pode acessar o nosso blog em gestortecnico.com.br para ler vários artigos que nós temos lá falando sobre IPv6 e soluções de casos. Tem cases lá. Ou você pode simplesmente agendar um diagnóstico preventivo da sua rede diretamente comigo. Você não vai falar com IA, você vai falar diretamente comigo. Então, fica a dica. Muito obrigado. Meu nome é Luiz Ernesto. Trabalho consecutivamente no mercado desde 1988, que eu atuo nas redes de suporte, servidores e hardening de sistemas. Muito obrigado.